Olá, alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais um semestre letivo. Hoje iniciaremos a disciplina de Química Ambiental, iniciando o módulo 1, que versa sobre energia. Isso porque diversas formas de energia estão constantemente presentes no nosso dia a dia. Se não vejamos, uma delas é a energia solar. O Sol, como todos sabem, é uma estrela de quinta grandeza, responsável pela emissão de 1,2 vezes 10 a 31 kJ de energia por ano para todos os astros que o circundam. Desse total, apenas 54,4 vezes 10 a 20 kJ por ano são absorvidos pelo planeta Terra, que corresponde a apenas 0,000000045% de toda a energia emitida pelo Sol durante um ano. Dos 54,4 vezes 10 a 20 kJ que são absorvidos pela energia Terra, apenas 7,6 vezes 10 a 20 kJ são responsáveis pelo aquecimento do nosso planeta. E 14,1 vezes 10 a 20 kJ são refletidos pela atmosfera da Terra. Assim como 2,2 vezes 10 a 20 kJ por ano são refletidos pela superfície da Terra. Uma pequena quantidade, correspondente a 0,0085 vezes 10 a 20 kJ por ano da energia solar, é então absorvida pelas plantas no processo denominado de fotossíntese. Além disso, os oceanos são responsáveis pela absorção de 17,5 vezes 10 a 20 kJ por ano de energia solar, dos quais 12,5 vezes 10 a 20 kJ por ano são utilizados na evaporação desses oceanos. O que queremos mostrar nesse ciclo energético da energia solar no planeta Terra é que a energia ela pode estar presente em diversos ambientes, em diversos mananciais, quer seja aquático, terrestre ou no ar, e que ela é uma forma de energia renovável e, portanto, devemos utilizá-la da melhor forma possível. Na aula de hoje, nós apresentaremos outras formas de energia, quer sejam renováveis ou não renováveis. Iniciaremos falando um pouquinho sobre a energia hidroelétrica, que consiste em aproveitar a energia potencial ou cinética da água, transformando-a em energia mecânica e posteriormente em energia elétrica. Consequentemente, essa forma de energia corresponde a uma fonte de energia renovável. No Brasil, nós temos cerca de 560 usinas hidroelétricas e algo em torno de 1.079 linhas de transmissão dessa energia gerada nas hidroelétricas. Uma hidrelétrica muito famosa é a hidrelétrica de Itaipu, que pertence ao Brasil e ao Paraguai, e que é a segunda maior usina hidrelétrica do mundo. Tanto essas 560 usinas hidrelétricas como essas 1.079 linhas de transmissão, em conjunto formam o chamado Operador Nacional do Sistema Elétrico. Consequentemente, a matriz energética brasileira apresenta um total de 69,73% equivalente à geração de energia elétrica, ou seja, algo em torno de 70% da energia gerada no Brasil, na matriz energética, proveniente da energia hidroelétrica. Nós temos também 11,17% proveniente do gás, 8,17% correspondente à biomassa, 6,3% ao petróleo, 1,67% à energia nuclear, 1,62% ao carvão mineral, 1,51% à energia eólica e apenas 0,01% à energia solar, que nós falamos no início da nossa aula. Portanto, é interessante que nós possamos aumentar também
essa fatia aqui, já que temos uma quantidade bem significativa de energia solar sendo fornecida pelo Sol ao planeta Terra anualmente. Até 2005, a capacidade instalada dessas usinas hidroelétricas alcançou um potencial total de 84,177 megawatts, que corresponde a 83% de usinas hidrelétricas e 17% de usinas termoelétricas. Atualmente, o Brasil ele possui uma rede básica de transmissão de energia que se estende a mais de 104 mil quilômetros, levando energia com tensão de 230 a 550 kV. A figura 1.1 apresenta a energia natural afluente, que nós nomeamos aqui de ENA, dos recursos hídricos das regiões Sul e Centro-Oeste. Temos que estão representados aqui a ENA 2011 em laranja e a ENA 2012 em bege. Nós temos também o MLT, que é a vazão média de longo termo. Então, nós temos uma representação em megawatts médio, tá ok? Dessa energia natural afluente dos recursos hídricos e a vazão média de longo termo. E podemos observar que essa energia natural afluente ela varia de acordo com os meses do ano, visto que a energia hidroelétrica depende muito das estações chuvosas. Então, nas estações chuvosas, temos uma maior quantidade de energia natural afluente e nas estações de seca, uma menor quantidade de energia natural afluente. A figura 1.2 apresenta os dados da energia armazenada nos reservatórios em função do mês em diferentes anos. Da mesma forma, nós estamos aqui preocupados em visualizar como a energia é armazenada em função da variação dos meses e diferentes anos também, para que nós possamos observar que geralmente nós temos uma tendência que só é quebrada caso ocorra uma estação muito chuvosa ou uma estação de seca, como que acabou de acontecer no estado de São Paulo, tá ok? Vocês podem visualizar aqui no gráfico também que nos períodos chuvosos nós temos uma maior quantidade de energia armazenada nos reservatórios, uma menor quantidade, e no período de seca uma maior quantidade de energia armazenada nos reservatórios. A menor proporção de energia armazenada ocorreu justamente em 2012, nos meses aí entre novembro e dezembro, e correspondeu a 31,9%. A tabela 1.1 ela apresenta os dados da energia armazenada em reservatório no final do mês de novembro, que foi esse ponto onde nós tivemos a menor quantidade de energia, e a capacidade total dos reservatórios brasileiros. Aqui nós podemos ver então essa estatística em função das regiões Sudeste, Sul e Nordeste e Norte. A energia armazenada no final do mês de novembro, vocês podem observar que a maior quantidade de energia é armazenada aqui pela região Norte e Sul, e a capacidade máxima de energia gerada aqui, a maior quantidade de energia é gerada pela região Sudeste, que corresponde a 70,1%. E como é que é então gerada essa energia elétrica? O processo ele consiste em aproveitar a energia potencial ou cinética da água, tornando-a energia mecânica pelas turbinas e finalmente em eletricidade pelo gerador. De modo geral, nós temos então um reservatório que compõe aqui uma represa, uma porta de controle e devido à diferença de altura ou nível dessa água, nós temos então a geração de energia potencial. À medida que essa comporta é aberta, ocorre então o fluxo de água por esse sistema e esse fluxo promove então o surgimento também da energia cinética. Essas energias promovem então a rotação dessas turbinas que alimentam um gerador para então transmitir energia via linha de transmissão.
As usinas hidrelétricas, elas possuem uma barragem, como eu acabei de nomear para vocês, ou represa, tá ok? Para conter um grande volume de água do rio e também para controlar o fluxo ou vazão dessa água aqui por essa porta de controle. No interior da represa, aquedutos inclinados são instalados para levar água para as turbinas. Aqui vocês podem visualizar a representação desses aquedutos. Durante o funcionamento de uma usina hidrelétrica, a água desce por esses tubos e faz girar então as hélices da turbina, movimentando então o eixo do gerador e promovendo ou produzindo energia elétrica. Perto dos geradores são instalados também transformadores, que são equipamentos que acumulam e enviam a energia elétrica aos chamados cabos das linhas de transmissão. No entanto, essa forma de energia gera alguns impactos. O Brasil possui grandes quantidades de rios com desníveis acentuados, o que possibilita a sua utilização de forma econômica e mais eficiente. Por ser um sistema mais barato de produção de energia, são inúmeras as vantagens. Entretanto, eles provocam impactos ambientais tanto na fase de construção como na fase de operação da hidroelétrica. A região mais próxima da usina, ela pode sofrer severos impactos ambientais, gerando situações danosas ao ecossistema existente na região. No Brasil, um caso que ficou muito famoso foi o da usina de Belo Monte, que está construída na bacia do rio Xingu, representado aqui na figura, e que está envolvida em polêmicas há mais de 20 anos. Belo Monte ele é um projeto de construção de uma usina hidrelétrica no rio Xingu, na parte aqui do que corresponde ao estado do Pará. Ele está envolvido em polêmicas relativas a reservas indígenas, a também a questão de alagamentos de cidades e por aí vai, que correspondem a problemas de crimes ambientais diversos. Uma outra forma de energia que discutiremos na aula de hoje são os combustíveis fósseis. Esses combustíveis eles são constituídos por depósitos naturais de petróleo, gás natural, aqui representado por alguns botijões de gás, e pelo carvão mineral. No entanto, esse tipo de energia, ao contrário da energia solar e da energia hidrelétrica, corresponde a uma fonte de energia não renovável. O petróleo é uma palavra que vem do latim e que significa petra ou pedra e óleo ou óleo, ou seja, óleo de pedra. Esse petróleo é produzido ao longo de milhares de anos devido a depósitos animais e vegetais correspondentes ao fitoplâncton e ao zooplâncton após a sua morte, que são a matéria-prima para a formação do petróleo. Eles foram depositados, então, há milhares de anos na superfície do planeta, e esses restos de organismos parcialmente decompostos foram enterrados sob camadas de sedimentos, como podemos observar aqui no passo 2. Conforme os anos vão passando, nós temos progressivamente um aumento da pressão e da temperatura, o que promove então a formação de hidrocarbonetos que migram nas rochas até ficarem retidos. E o petróleo é então extraído dessa forma de hidrocarboneto, como nós vamos ver mais adiante. Tá, okay? Na verdade, o petróleo é uma mistura complexa, formada principalmente por hidrocarbonetos, mas, como vocês podem visualizar aqui nessa imagem, ele é gerado então pela decomposição desse fitoplâncton e zooplâncton ao longo dos anos, formando então os hidrocarbonetos. O petróleo é, portanto, uma mistura complexa de hidrocarbonetos que contém centenas de substâncias sólidas, líquidas e gasosas. Podemos aqui, em termos gerais, dizer que o petróleo é formado por hidrocarbonetos alifáticos, aromáticos e naftênicos, correspondendo a
25% de alifáticos, 17% aromáticos e 50% de naftênicos. Além disso, nós temos outros compostos em menor proporção, como compostos sulfurados com uma quantidade menor, inferior a 8%, nitrogenados com uma quantidade inferior a 1%, oxigenados com uma quantidade inferior a 3% e metais com uma proporção menor do que 100 ppm. Portanto, a composição do petróleo apresenta certas variações conforme as condições em que ele é formado. O óleo, então, pode ser classificado por meio do chamado grau API, que foi desenvolvido pela American Petroleum Institute. Esse grau relaciona a densidade do óleo em relação à densidade relativa do petróleo, medido a 15,6 graus Celsius. Deste modo, nós podemos classificar o petróleo em leve, quando ele tem um grau API que varia de 31,1 a 45,4, em médio, quando ele tem um grau API que varia de 22,3 a 30,2, em petróleo pesado, quando ele tem um grau API que vai de 10 a 21,5, e extra pesado, quando ele tem grau API que vai de 0,1 a 6,5. Os campos de petrolíferos se localizam tanto na terra como no mar, em águas rasas, profundas e ultraprofundas. Aqui nós temos a figura representando os campos de extração na terra e, mais adiante, os campos de extração no ar, em águas rasas, profundas e ultraprofundas. Ultraprofunda feita aqui através de plataformas. O Espírito Santo, ele é um estado de destaque na produção, o estado brasileiro de destaque na produção de petróleo e gás natural no Brasil, por sua cadeia produtiva de petróleo nas áreas de pré-sal e pós-sal. O pré-sal, ele promove a produção de um petróleo leve, isso porque essa camada de sal existente aqui numa superfície em torno de entre 3.000 e 5.000 metros, que uma camada em torno de 2.000 metros de espessura, com cerca de 2.000 metros de espessura, ela promove a não biodegradabilidade do petróleo, ou seja, a gente tem um petróleo menos degradado e com isso nós temos um petróleo mais leve. O Brasil ele vem se destacando na extração de petróleo pré-sal, ok? E esse tipo de extração tem trazido aqui destaque ao estado do Espírito Santo. Nós podemos também avaliar o preço do barril do petróleo ao longo das últimas décadas como uma forma de marcador econômico. Como vocês podem visualizar na imagem, o preço do barril do petróleo na década de 70 girava em torno de 20 dólares. E hoje ele corresponde a algo em torno de 100 a 70 dólares. Ao longo das décadas, o que nós podemos observar é que diversos fatores históricos promoveram a subida ou o decréscimo do preço do barril do petróleo. Por exemplo, a invasão do Kuwait em 1990 promoveu uma alta significativa do preço do petróleo, assim como a crise financeira promoveu um decréscimo do preço do petróleo, do barril de petróleo, no ano de 2009. Atualmente nós temos um decréscimo mundial do preço do barril de petróleo devido ao surgimento de petróleos, de outras formas de petróleo com maior disponibilidade no planeta. A vantagem do petróleo está no fato de ele ser um líquido e, portanto, ser fácil de ser transportado. Isso promoveu, portanto, a partir do emprego do petróleo como forma de energia, o desenvolvimento de veículos movidos por combustíveis fósseis, tais como automóveis, aviões e barcos. Isso também promoveu um problema, porque a combustão desses combustíveis no interior dos motores, ele libera para a atmosfera uma grande quantidade de poluentes gasosos, tais como o NO, o CO2, o CO e o SO2.
Além disso, durante o processo de extração, o petróleo ele pode contaminar o solo ou o oceano, principalmente quando há derramamento desse petróleo, causando enormes problemas para o ecossistema, como podemos visualizar nas imagens aqui, onde temos a coleta do petróleo que foi derramado, provavelmente numa praia, aqui um animal contaminado por petróleo que deve ter sido derramado também numa praia, e aqui alguns homens tentando isolar uma mancha de óleo de petróleo no mar. Uma outra forma de energia proveniente de combustíveis fósseis é o gás natural. Também é um produto importante e proveniente do pós-petróleo, assim como o óleo bruto, que está na fase líquida e que é constituído principalmente pelo metano, CH4. Esse gás natural ele pode ser dividido em gás associado e gás não associado. O gás associado é aquele que ocorre quando o gás natural está associado ou dissolvido à fase líquida do petróleo ou sob uma fina camada do petróleo. Já o gás não associado, ele ocorre quando a quantidade de petróleo é muito pequena ou inexistente. Além do metano, nós temos que o gás natural pode ser constituído por outros hidrocarbonetos, tais como o etano, C2H6, propano, C3H8, butano, C4H10, e também por outros gases em proporções menores, da ordem de 0,5 a 15%, tais como o nitrogênio, N2, e o dióxido de carbono, CO2. Uma composição típica do petróleo é apresentada a seguir, onde nós temos uma proporção maior de metano, algo em torno de 89%, e proporções menores aí de 8,4% de etano, 0,55% de propano, 1,62% de nitrogênio e 0,60% de dióxido de carbono. Por fim, uma outra forma de combustível fóssil é o carvão mineral, que também é uma forma de energia não renovável e que no Brasil é extraída a partir de 8 jazidas, que apresentam maior destaque, e corresponde a 85% dos recursos localizados no Rio Grande do Sul. Ou seja, praticamente toda a extração de carvão mineral no Brasil ocorre no Rio Grande do Sul, como nós podemos observar nessa imagem aqui de uma usina de extração correspondente aqui ao complexo de Presidente Médici, no Rio Grande do Sul, tá bom? O Brasil ele não possui em sua matriz energética uma grande proporção do uso de carvão mineral, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, mas ele é principalmente utilizado em usinas geradoras de eletricidade, as chamadas termoelétricas, onde é queimado de forma eficiente e completa. Aqui nós temos um esquema de uma usina termoelétrica, onde temos a queima do carvão para aquecer uma caldeira, gerar aqui uma diferença de pressão que promove a movimentação de uma turbina que alimenta um gerador e que promove a transmissão de energia. O Brasil acaba utilizando pouco essa fonte de energia porque ele é um país bem extenso que apresenta muito rios, como nós mostramos alguns slides atrás, com grandes desníveis e, portanto, nossa energia, nossa principal matriz energética são as hidroelétricas. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que acabam utilizando muito a energia termoelétrica proveniente de carvão mineral, devido às características geográficas do país e devido à maior quantidade de carvão mineral que eles possuem. Os demais consumidores de carvão no Brasil são as indústrias de cimento, as petroquímicas, o papel celulose, cerâmicas e alimentos. No Brasil, todo o carvão metalúrgico, ou seja, o carvão para uso siderúrgico, é importado desde 1991. Já o carvão energético é quase todo produzido no país. Isso ocorre porque as jazidas brasileiras possuem dimensões reduzidas, camadas carboníferas irregulares, pequenas espessuras e pouca continuidade lateral.
e, portanto, tem dificuldade de produzir em larga escala. Como impacto, nós temos que a extração pode causar sérios danos ao meio ambiente e à saúde humana, apesar de nós termos aí vigentes, tanto no Brasil como no mundo, diversas leis que regem a extração do carvão. A sua queima também promove na usina termoelétrica a emissão de fuligem, SO2 e NO2, que são os principais gases responsáveis pela formação da chuva ácida, e de partículas de aerosóis que desempenham um papel importante na regulação do clima global, além de causar também impactos aos seres vivos. Assim como demais combustíveis fósseis, o CO2 emitido contribui para a formação do chamado efeito estufa, que, como vocês devem lembrar, ocorre devido à formação de uma camada de CO2 que permite a passagem da energia solar no primeiro momento, mas após essa energia ser refletida no planeta Terra, não ocorre mais a passagem as moléculas de CO2 não permitem a passagem da energia refletida, promovendo um aumento da temperatura média do planeta e, consequentemente, o desgelo aí das calotas polares. A queima do carvão emite mais CO2 do que a queima do petróleo ou gás natural por unidade de energia produzida, devido à menor relação carbono-hidrogênio. Tá ok? Então, essa também é uma forma de energia que tem sua aplicação no Brasil e no mundo, no entanto que possui alguns inconvenientes, como nós acabamos de pontuar aqui, dentre eles o efeito estufa, que é um dos principais problemas da humanidade nos últimos anos. Como atividade online para essa aula de hoje, nós temos a atividade nível 1, que já está disponível na plataforma, onde vocês devem dissertar sucintamente sobre o conceito de sustentabilidade. Para isso, vocês devem fazer uma leitura do nosso livro-texto, tá bom? E observar alguns conceitos que foram passados, descritos, de sustentabilidade. Essa atividade ela deve ser entregue até às 23 horas e 55 minutos do dia 5 de setembro de 2017. Além disso, já está disponível na plataforma também a postagem da atividade de nível 3, que corresponde ao módulo 1, desenvolvendo e aplicando o conhecimento, que são 10 questões referentes às páginas 39 e 40 e que devem ser resolvidas e postadas na plataforma até às 23 horas e 55 minutos do dia 26 de nove de 2017. Na próxima aula nós continuaremos com o módulo 1, falando um pouquinho mais sobre energia, agora sobre energia eólica, energia nuclear e células a combustível. Eu desejo a todos então uma ótima semana, obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.